Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa brilhar mais e mais, até ser possível. Que todos digam amém. Amém, irmãos. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do Cristo esteja em cada coração. Feliz 2021. Aí eu peço que você vire por mão seu lado, dê glória a Deus, deu feliz 2021, né? Dando um tchauzinho para ele, cumprimentando, né? Desejando a eles que eles tenham 2021 de paz, de amor, de felicidade, sempre na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Por favor, pode sentar. Sejam todos muito bem-vindos. Estejam à vontade na presença do Senhor. Os amigos que estão em casa, que Deus abençoe vocês. Eu sou o pastor Josailton Batista. Você está na Igreja Internacional da Graça de Deus, na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. E eu tenho certeza que hoje Deus vai falar muito ao nosso coração. Irmãos, a mensagem de hoje, nós vamos repetir um pouco daquilo que nós falamos na vigília do Ano Novo, que é sobre bonança, tá? E depois nós vamos falar de vida transformada, transformação de vida. Quando a gente tem a bonança, irmão, de Deus na nossa vida, a nossa vida passa a ser transformada. A gente passa a ser um novo ser, uma nova criatura. A gente passa a ser uma pessoa recriada, reeducada pela palavra de Deus. Então, título da nossa mensagem de hoje é bonança e transformação de vida. Bonança e transformação de vida. Abra lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 35, por favor. Tá? Título da mensagem, bonança e transformação de vida. Marcos capítulo 4 e versículo 35. Meus irmãos, Marcos 4, 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. Preste bem atenção, por favor, que tem coisas, meus amados, que infelizmente já é tarde, já aconteceu, já nós não podemos fazer mais nada. Tem coisas que já está na mão do Senhor. O meu passado, o seu passado, o nosso passado pertence a quem? A Deus. Nós não podemos, irmão, reviver o passado. Mas eu posso viver um presente melhor para ter um futuro ainda melhor. Eu preciso compreender que o meu futuro vai depender daquilo que eu fizer agora no meu presente. Que as minhas atitudes no presente será algo melhor para o meu futuro. Então, eu preciso, irmão, entender isso. Deus me manda passar para outra margem. Eu preciso entender Colossenses capítulo 1, versículo 13. Que Ele nos tirou da autoridade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Amém, irmãos? Nós estávamos debaixo da autoridade, das potestades das trevas. E nós fomos tirados e transportados para o reino do Filho do seu amor. Eu preciso ter isso no meu coração e me firmar na palavra de Deus como ela está me falando. Eu preciso entender Josué, capítulo 1, versículo 8, que eu tenho que meditar nessa palavra de dia e de noite. Eu serei responsável por fazer o meu caminho ser próspero. Eu serei responsável por andar de forma prudente. Ele declara, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O Salmo 1, versículo 2 e versículo 3 fala a mesma coisa. Ele declara
que eu devo meditar na palavra de dia e de noite, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Fazendo isso, o que é que vai acontecer? Versículo 3 declara: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, o que é que vai acontecer? Prosperará. Então, eu tenho que ter a visão não do homem, mas eu tenho que ter a visão de quem, irmão? De Deus. Eu preciso entender Mateus capítulo 6, versículo 33, que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser o que, irmão? Acrescentadas. Mas Deus não vai fazer por mim o que eu tenho que fazer. Isaías 1, versículo 19, ele é bem claro. Se é uma conjunção condicional, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem ou o melhor de que, irmão, desta terra. Então, tem coisas, irmãos, que Deus mostra para nós e mostra o que nós devemos fazer. Agora, as atitudes, como eu sempre falo para vocês, a vida, ela é feita de quê, irmão? De escolhas. Fomos nós que escolhemos estudar ou deixar de estudar. Fomos nós que optamos, irmãos. Hoje nós sofremos as consequências de ter estudado ou de não ter estudado, de ser uma pessoa que se aplica ou uma pessoa que não se aplica. Então, cada um de nós temos que entender. Então, voltando lá a Marcos capítulo 4, versículo 35, o Senhor dá uma ordem clara para todos os seus discípulos, no meu caso, no seu caso, que nós temos que passar para outra margem. Nós temos que sair da mesmice que nós vivíamos, da maneira errada que nós vivíamos, né? Da nossa falta de compromisso, da forma que não é correta, para andarmos de forma correta, certa, honesta, que só Deus tem para nos dar. O versículo 36, ele declara: e eles deixando a multidão. Irmão, para que eu possa chegar na outra margem, eu tenho que deixar a multidão. Na multidão existem muitas vozes, meus irmãos. Eu não tenho que ouvir muitas vozes. Eu tenho que ouvir apenas a voz do Senhor, né? Eu até falo mais, irmãos. E ora, meu Senhor, né? Se você é uma pessoa que frequenta muitas igrejas, se você é uma pessoa que ouve muitos pastores, eu oro a Deus, irmão, para que Deus dê a direção correta, para que você esteja na unção que Deus deseja, para que você aprenda o que Deus deseja, para que você seja uma pessoa vitoriosa naquilo que o Senhor Deus deseja. Porque cada pregador, cada pastor, cada igreja, ela tem uma unção, é a multiforme graça do Senhor. E a gente tem que entender, irmão, que a nossa vida não é nossa, a nossa vida pertence ao Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E Ele inclina o coração nosso para onde Ele quer. É Ele que nos guia, é Ele que nos conduz, é Ele que nos leva aos pastos verdejantes, é Ele que nos dá a direção correta. E é isso que eu quero que vocês entendam, irmãos. Não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira. Você tem um Senhor na sua vida. Seja uma pessoa dirigida. Não deixe de praticar o que Deus quer por causa de marido, por causa de filho, por causa de esposa, por causa de pai, de mãe, de irmão, de irmã. A gente precisa entender que quando nós temos comunhão com Deus, todo ser humano ele se dobra diante de Deus. Mas quando a gente não tem comunhão com Deus, nenhum ser humano vai se dobrar. Então, o que tem acontecido com muitos cristãos é por causa de outro ser humano, ele deixa de fazer a vontade de Deus. E ele vai quebrar a cara.
Eu me lembro que quando Deus me chamou para a obra, né, eu estava trabalhando com meu pai, e eu fiz uma reunião com a minha família e falei para o meu pai: olha, a partir de hoje estou deixando a casa, vou para a igreja fazer a obra do Senhor, vou pelo amor, não estou recebendo nada e vou lá. Minha vida agora é fazer a obra do Senhor. Amo vocês, mas vou estar lá. Por enquanto estou aqui em Pernambuco, mas o meu destino pertence ao Senhor. E aí, irmãos, Deus me deixou aqui mais um pouco de tempo, depois eu fui para esse Brasil afora aí, fazendo a obra do Senhor. Então é importante, irmão, que você entregue o seu caminho. Meu papai não ficou satisfeito com a minha decisão, ele me queria ajudando ele, né? Era a visão dele. Para ele, era loucura, como é que uma pessoa ia sair da sua casa, da sua família, onde eu tinha de tudo, do bom e do melhor, para de repente viver uma vida sem ganhar um centavo sequer. Viver uma vida de aventura. Nem um local para dormir eu tinha, né? Eu dormia em cima do altar. Então, para um homem natural é impossível, né? Meu pai não ficou satisfeito. Durante um bom tempo ele deixou de falar comigo, né? Mas o que aconteceu? O que aconteceu é que eu fiquei firme com Jesus e depois Jesus dobrou meu pai. E meu pai se converteu, né? E foi para a glória, salvo por ele. Mas tem muita gente que não faz isso, né? Tem muita gente, não, eu vou fazer a vontade desse homem, dessa mulher, e depois mais na frente, meu irmão, você já mostrou que você não tem temor, não tem respeito, não tem obediência a quem, irmão? A Deus. Não tem a comunhão com Deus como deveria ter. Então a gente precisa, irmão, aprender para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós temos que deixar a multidão. Nós temos que deixar de ouvir as vozes que no mundo tem. Nós temos que ouvir apenas a voz do Senhor. A palavra do Senhor diz: o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. Quando você começa a ir, né, o seu princípio, né, como aconteceu comigo, Jesus me curou, eu não conhecia Jesus, mas eu não podia negar ao Senhor Jesus. Então eu fui em comunhão com o Senhor Jesus e outras pessoas, a minha namorada, a minha mãe, meu irmão, começaram a vir comigo para a casa do Senhor. Começaram outros barquinhos a estar em comunhão com Deus. O versículo 37 declara que levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Irmão, quando você começa a andar diante do Senhor, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 9, declara que para você é aberta uma porta grande, é aberta uma porta eficaz, só que vai ter para você muitos adversários. O inimigo não fica satisfeito. O inimigo ele se levanta com tudo. A palavra do Senhor diz em João 10, 9, que Jesus, ele é a porta. E se nós entramos por essa porta, que se chama o Senhor Jesus, irmãos, Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque a palavra do Senhor diz que nós encontramos salvação, salvar-se-á, nós encontramos libertação, entrará e sairá, e nós encontramos os suprimentos, ou seja, e achará pastagem. A vida com o Senhor, irmão, é uma vida suprida. Filipenses 4,19, Paulo declarava: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória. Então, é importante, irmão, que você tenha esse entendimento do que o Senhor, irmão, está pronto para suprir todas as suas necessidades em glória. A palavra do Senhor diz, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor, com o seu divino poder, já nos deu tudo o que diz respeito a quê? A vida.
Então, a gente precisa entender, em comunhão com o Senhor, 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, isso. Então, a palavra diz que o Senhor, né, visto como seu divino poder, nos deu tudo de respeito à vida. Então, tudo que nós precisamos para viver espiritualmente ou carnalmente, em comunhão com Deus, nós temos. Então, voltando, por favor, a Marcos 4:37, a palavra continua dizendo, né? Levantou-se um temporal, levantou-se uma luta, uma batalha. A palavra do Senhor diz que as ondas iam por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Versículo 38. E ele estava na polpa, ou seja, na parte de trás, dormindo sobre uma almofada. Irmão, infelizmente, isso é o retrato de muita gente. Tem muita gente que, infelizmente, permite que Jesus durma na sua vida. Tem muita gente que, infelizmente, não faz as coisas como deveria ser. Jesus, irmão, ele nunca pode dormir na nossa vida. O Senhor Jesus tem que sempre estar acordado, sempre à frente, sempre dirigindo, nos orientando, nos guiando, nos conduzindo. Ele tem que estar sempre, irmão, na direção correta sobre cada um de nós. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz e ensina aqui para nós, declarando o seguinte, e despertar dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? Irmão, ora, Jesus estava no barco, Jesus estava como um homem. Se os discípulos, Jesus também iria o quê, irmão? Perecer. E isso ele deixa bem claro, irmãos, lá em Marcos 9, versículo 19. Quando aquele pai trouxe seu filho, que o inimigo lançava ele no fogo e na água, em Marcos 4, versículo 19, Jesus declara, Marcos 9, versículo 19, 9:19. E ele respondeu, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? O teu sofrimento causa sofrimento no Senhor. Porque o Senhor fez uma obra linda por sua vida. O Senhor fez algo maravilhoso a seu favor. Ele espera que você esteja na vitória. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, ele é bem claro, quando ele nos afirma, mas graças a Deus que nos dá a vitória através de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus, irmão, ele nos dá, não é a derrota, ele nos dá a vitória. Então Romanos 8:37 afirma que ele olha para mim, ele olha para você e nos vê como pessoa mais do que vencedores. Ele não olha para mim, para você e não nos vê pessoas derrotadas. Ele olha para nós e nos vê pessoas mais do que vencedoras. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, a palavra do Senhor declara que ele sempre irá nos conduzir em triunfo. Então, Deus olha para mim, né? E graças a Deus que sempre nos faz o quê, irmão? Triunfar em Cristo. Então, ele sempre vai conduzir você em triunfo. Então, você precisa entender isso, irmão. Você tem que olhar para a palavra, andar de acordo com a palavra, se ver como a palavra de Deus te declara. Então, os discípulos, voltando lá, por favor, Marcos 4:38, os discípulos ficaram ali atônitos, perguntando se Jesus não se importava deles perecer. E aí, no 39, Jesus nos dá uma verdadeira aula, né? Mostrando para nós o que é que acontece. E eu quero que você coloque isso no seu coração, tá? Porque foi a nossa mensagem
do culto da virada, né? A última mensagem do ano de 2020, mostrando para vocês, é isso que Deus me colocou no coração. E eu confesso a vocês, irmão, que até ontem à noite eu não tinha mensagem de hoje. E ontem eu estava lendo com a minha família a Bíblia e orando. E eu perguntei ao meu Senhor, o que é que o Senhor quer que eu pregue para o teu povo? Qual é a mensagem, né? E me surgiu essa no coração, de eu dar continuidade. E ele mostra aqui para nós. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta. Irmão, nós tivemos um ano, 2020, um ano de muito sofrimento para muita gente, muitas lutas, de muitas percas. Um ano, né, que nós, pastores, levamos um verdadeiro puxão de orelha. Não adianta criar igreja no oba-oba. É muito fácil, irmão, você encher uma igreja no oba-oba. O povo é muito fácil levar pelas emoções, pelos sentimentos. Mas a gente tem que aprender com os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Amós. A gente precisa aprender com os servos e servas do Senhor. E não adianta, irmão, fazer as coisas pela alma. É muito fácil. Quando eu comecei, eu tenho uma facilidade muito grande de chorar, meus irmãos. E quando eu comecei na minha primeira igreja, a presença de Deus vinha e eu começava a chorar. Daqui a pouco, quando eu vi, a igreja estava toda chorando. Mas só que eu começava a perceber que eles estavam chorando não pela presença de Deus. Eles choravam porque eu chorava. Eu digo, Jesus, isso não está certo. Eu não posso levar o povo pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Eu tenho que levar o povo pelo conhecimento, pela tua presença. E eu pedi a Deus, Deus me ajuda. Me ajuda a não ser essa pessoa tão chorosa. Me ajuda a me controlar. E me ajuda a ensinar o teu povo o caminho que deve andar. Então aqui a gente vê, né? A peneira aqui nessa igreja foi grande, irmãos. Tem muita gente que está assustada ainda dentro de casa. Tem muita gente que não acredita que Jesus tem um poder para guardá-lo, para protegê-lo. Que é poderoso para te criar anticorpos, para que o mal não pegue em você. E se o mal pegar, né, como pegou na vida de muitas pessoas que passaram pelos problemas da Covid, passaram todo de cabeça o quê, irmão? Erguida, né? O caso mais grave que eu soube aqui, de membro da igreja, foi da irmã Ione, que passou 10 dias na UTI. Mas glória a Deus, hein? Toda vez que eu vejo ela estando aqui, né, ela veio no Réveillon, né, eu me alegro. Obrigado, Jesus, pela vitória. E é isso que nós temos que entender, irmãos. Nós temos um Deus vivo, um Deus que se importa conosco. Nós temos que repreender o mal. E o vento se aquietou. E houve o que, irmão? Grande bonança. E essa foi a grande mensagem que Deus nos deu. Que depois de toda e qualquer tempestade, vem o que, irmão? A bonança. Então, pastor, eu estou vivendo um momento de tempestade. Então, dê glória a Deus. Porque a bonança irá vir. E a bonança é grande na sua vida. Então, glorifique. É isso que Deus me colocou no coração, para que nós vivêssemos. E Ele está repetindo. Agora, claro que essa bonança não é para todos. Porque tudo é possível a quem? Ao que crê. Se você crê, você vai ter. Se você não crê, você vai continuar nas adversidades, né? Vai continuar ouvindo a multidão, ouvindo muitas vozes. E nós temos que ouvir uma só voz, a voz do Espírito Santo de Deus, que se revela através de Jesus. Hebreus 1, versículo 1. Na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, a palavra do Senhor declara: havendo Deus antigamente
falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, a mim e a você. Falou-nos nestes últimos dias por quem? Pelo Filho. Quem é o Filho? É Jesus Cristo. É a palavra, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então nós precisamos entender isso, meus irmãos. Que o que o Senhor Deus só quer nos dar é o melhor. E o melhor Ele nos dá através de Jesus Cristo. Versículo 39, ou aliás 40 eu acho, né? 39 a 40, vê lá por favor. É isso, 40. E disses, por que sois o quê, irmãos, tão tímidos? Então, aquele que for tímido, ele não vai desfrutar da bonança. A gente tem que aprender a ser intrépido, ousado. A gente precisa, irmão, fazer a nossa parte. Ainda não tendes fé? Nós precisamos ter o quê, irmão? Fé. Se Deus deu a palavra que nós vamos ter bonança, é porque nós vamos ter bonança. Então, temos que fazer a nossa parte, ter fé. Naquilo que Deus nos ousar, né? De repente, você começa a ter uma visão empreendedora. Como é que você vai ser uma pessoa próspera se você não empreender? Nada vai cair dos céus, irmãos. Aliás, a única coisa que caiu do céu foi o Satanás, né? Foi o diabo. E esse aí eu creio que ninguém quer. Salmo 115, versículo 16, ele diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra dele aos homens. E, deixa eu ver aqui, Gênesis 3, deixa eu olhar aqui, para não falar nenhuma asneiras para vocês, tá? Gênesis 3, ou é Gênesis 4, deixa eu ver aqui, por favor, só um minuto. Só um minuto, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Versículo 19. Gênesis 3, 19, a palavra do Senhor diz para mim e para você, que é, no suor do teu rosto, comerás o que, irmão? O teu pão. Então, não pense você que é de Deus, que você vai ter as coisas com facilidade. Não, você tem que trabalhar. Agora, quando você faz a sua parte, né? Vamos lembrar de Isaac, havia fome lá na terra. Isaac queria descer ao Egito, mas Deus disse para ele, né, não desça ao Egito. Gênesis 26, né, versículo 1 em diante, ele diz, não desça ao Egito. Põe aí, por favor. Gênesis 26, 1. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. 2. E apareceu o Senhor e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Versículo 3. Peregrino nesta terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. O versículo 12, Gênesis 26, 12, mostra que Isaac obedeceu e semeou Isaac naquela mesma, o que, irmão? Terra. Ou seja, a terra de sequidão, a terra de escassez, Isaac semeou. Isaac não ficou parado. Isaac fez a sua parte. Quando nós fazemos a nossa parte, o que é que aconteceu? E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor, o que, irmão? O abençoava. Então, se você quer ter um ano de bonança, semeie.
Faça o seu trabalho. Faça a sua parte. Medite na palavra de dia e de noite. Ore sem cessar. Faça o bem sem importar a quem. Seja uma pessoa de Deus. Seja uma pessoa que busque em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. Vá fazendo a sua parte. Que você vai ver, Deuteronômio 28, versículo 1 e versículo 2, você vai ver que as bênçãos virão sobre você e te alcançarão. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Do versículo 3 ao 14, ele mostra todas as bênçãos que virão sobre nós. Então, voltando lá, a versículo 40, Marcos 4, 40 e 41, e disse, por que sois tão tímidos e não tendes fé? 4:1. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o Deus Todo-Poderoso, que Mateus 28, 18, é bem claro. E chegando Jesus, falou dizendo, é-me dado todo o que? O poder. Então, deixa de estar ouvindo a mentira do diabo. Satanás não tem poder nenhum. Quem tem um poder, quem é? É Jesus. Amém? Agora, tudo é possível ao quê? Se você acredita que o diabo é poderoso, ele vai ser. Porque você faz ele poderoso. Ele vai bramar como leão, mas ele nunca é o leão. O leão da tribo de Judá, quem é? Jesus. Mas você acredita que é o diabo. Tem gente que chega para mim assombrado. Não, pastor, é porque eu trabalho no lugar e uma pessoa serve aos guias e a pessoa olhou para mim e disse, você vai morrer. Depois que a pessoa falou aquilo, pastor, não é que eu comecei a ter problema? Quer dizer, Jesus diz que veio te dar vida e vida com quem? Mas você acredita que você vai morrer. Então, o que é que Deus pode fazer por você? Tudo é possível a quê? Ao que crê. Você sabe que todo o poder foi dado a Jesus nos céus e aqui na terra. Então para com isso, irmão. O diabo não vem não, meu irmão. Você está repreendido, amarrado e expulso em nome de quem? Aquele que foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra. Você é um derrotado, julgado e condenado. E Jesus já deixou você debaixo dos meus pés e eu piso você. E acabou-se, irmão, e anda de cabeça erguida. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará o quê? Dano algum. Tudo é possível ao que crê. Então, quando você crê no negativo, vai acontecer. É aquela pessoa que sai de casa já pensando em besteira. Meu Deus, eu vou sair agora, mas é tanto assalto, é tanto acidente, esse pessoal final de ano fica tudo doido. Quer dizer, você já começa a profetizar. Eu pergunto a você, você ficou doido no final de ano? Eu não fiquei, você ficou? A pessoa começa dizendo, mas todo mundo está doido. Como é que todo mundo está doido, irmão? Se você não está, nem eu. Eu, pelo menos, eu creio que não estou doido. Tenho certeza disso. Você também crê do mesmo jeito? Então, como é que está todo mundo doido? Mas a pessoa começa a praguejar, a se cercar de mal, que, irmão? Notícia. Não, é porque agora, o pastor, o senhor está sabendo? Agora parece que o vídeo parece que agora vai pegar mais na pessoa. A transmissão agora vai ser uma coisa maior, mais rápida. Mas, olha nas entrelinhas, parece que não é mais tão letal como era antigamente. E agora não comprovaram nada disso. Ô, meu irmão, a gente orou, a gente está orando para que essa praga caísse por terra. Isso não pode prevalecer. Nós somos igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem poder aqui na terra. E a gente tem que exercer a autoridade que Jesus nos deixou. Em meu nome expulsarão o quê?
demônios. João 14:12, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, ainda fará maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai. É essa fé que nós temos que ter, essa convicção, essa certeza. A certeza da vitória, a certeza que Deus é conosco. Continuando, meus irmãos, volta lá, por favor, 41. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aí chegamos ao capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Madarenos. Eles venceram a tempestade. Eles chegaram no outro lado. Então agora eles deveriam ter o quê, irmão? A bonança. Não é isso que Deus falou? Foi isso ou não foi? Só que, quando ele chegou no outro lado, versículo 2, preste atenção, para você não errar, né? Para não transformar sua bênção em maldição, tá? E saindo ele do outro barco, lhe saiu logo ao seu encontro do sepulcro um homem com espírito o quê, irmão? Imundo. Então vamos lá. Eles tinham vencido a tempestade. Eles estavam na unção, na capacidade de Deus. Eles estavam com pessoas derrotadas ou vitoriosas? Vitoriosas. Quem é você? Uma pessoa derrotada ou vitoriosa? Vitoriosa. Então, esse homem veio até os discípulos, até o Senhor Jesus. Esse homem tinha um espírito imundo. Irmão, o que é que nós aprendemos? João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda fará maiores do que esta, porque eu vou para quem? Para o meu Pai. Vamos lá para Marcos 16, versículo 18, versículo 18, 19 e 20. Marcos 16, versículo 18, diz o seguinte: pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará o que, amados? Dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Vamos ler todo mundo junto? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Então, quem é que vai cooperar com você? O Senhor. Quem é que vai confirmar a palavra com você? É o Senhor. Irmão, pode ter certeza. Depois da tempestade vem a bonança. Fique em paz. Fica na certeza da tua bonança. Agora, faz a tua parte, semeia. Não fique esperando que os outros façam, que você tem que o quê, irmão? Que fazer. Deixa de ser um preguiçoso espiritual. Vai ler a Bíblia, vai orar. Vai ser uma pessoa que vai agir de acordo com a palavra. Vai se compor com quem deve se compor. E anda de acordo com o que a palavra declara. Diz aqui o texto sagrado. Volta lá, por favor. Versículo 2. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro do sepulcro um homem com espírito imundo. 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o quê? Amansar. 5. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com o quê, irmão? Com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o quê, irmão? E adorou. Então, irmão, as pessoas necessitadas, elas vão sempre atrás daquele que tem comunhão com Deus. A palavra do Senhor fala isso em Romanos 8, versículo 19, 20, 21 e 22. Ele ensina isso de maneira bem clara. Ele diz para você, preste atenção, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem?
dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será o quê? Libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, meus irmãos, preste atenção. Esse marido, essa esposa, esse filho, essa filha, esse pai, essa mãe, esse irmão, essa irmã, seja lá quem for, o patrão, empregado, encarregado, o vizinho, a pessoa que você estuda, essa pessoa que te cria confusão, que te oprime, que te angustia, que é um instrumento na mão do diabo, ela vai vir para você, porque ela sabe que você tem um poder para libertar ela dessa ação do maligno. E ela está esperando que você faça isso, porque ela sabe que você é um verdadeiro, o quê, irmão? Filho ou filha de quem? De Deus. Então, exerça a sua autoridade, exerça o seu poder. Despreze as afrontas, despreze, não deixe o diabo intimidar você, não seja uma pessoa que perca o ânimo, não fique desanimado, nem enfraqueça na fé diante daquilo que o inimigo vai usar essa pessoa contra você. Porque, irmão, um dia nós éramos uma pessoa dessa. E alguém não se intimidou e orou por mim, orou por você e venceu. Tanto é que hoje nós estamos aonde? Na presença de Deus. E Deus quer que nós façamos o quê, irmão? O mesmo. Não sou eu que digo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4, declara, 2 Coríntios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de quê? Das misericórdias e o Deus de toda consolação. Presta bem atenção agora no versículo 4. Que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos o quê? Consolar os que estiverem em alguma tribulação. Irmão, essa pessoa que te aflige, ela está em tribulação. Ela te aflige porque ela está em tribulação. Ela precisa de você. Ela precisa que você faça o que Deus te manda aqui. Possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação com a consolação com que nós mesmos somos consolados por quem? De Deus. Amém, meus irmãos? Então, da mesma forma que Deus nos consola, Deus espera que a gente console essas outras pessoas. Irmão, façamos a obra. Arregacemos as mãos. Sejamos pessoas úteis ao Evangelho de Cristo Jesus. Que Jesus olhe para mim, que Jesus olhe para você e se orgulhe que a gente não desistiu, que a gente perseverou, lutou e venceu. Porque já falei e repito, 1 Coríntios 15, 57. Mas, graças a Deus, que nos dá, o que é que Deus nos dá? A vitória. Deus não chamou você para dar derrota. Deus chama você para te dar o quê? A vitória. E é essa vitória que você tem que buscar. E é essa vitória que você tem que ter. Essa vitória tem que estar em você. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, voltando aqui, por favor, ao versículo 6 que nós estamos, né? Ele adorou, ele correu e adorou. Mas, irmão, toda criatura tem sede do seu Criador. Mas, vamos lá. Nós vimos, estou lembrado? Põe aqui de novo o versículo 20, Romanos 8, 20. Deixa eu explicar bem. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. Não por sua o quê? Vontade, mas por causa do que a sujeitou. 2 Timóteo 2,
versículo 26, ele diz o seguinte: e tornarem a despertar, desprendendo-se da onde? Dos laços do diabo, em cuja vontade estão o quê, irmão? Presos. Então, essa pessoa que atormenta você, ela está presa no laço do diabo. O que é que ele... Volta para o versículo 25, por favor. Instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer o que, irmão? A verdade. Versículo 24, para você entender, né? E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar. E o que, irmão? É um exercício de paciência junto com perseverança. É paciência e perseverança. Tem hora que a paciência às vezes acaba, né? Aí você tem que ser meio doidinho, tá? Não grita com ninguém, né? Às vezes é difícil de controlar. Digo isso por experiência própria. Tem hora que a paciência lhe acaba, né? E você faz como deveria, mas, sabe, não grita com ninguém, mas vai lá no teu quarto, abre a porta, fecha a porta, vai para a presença de quem, irmão? E ali tu grita, tu faz tudo. Porque Deus, irmão, ele é longânimo, ele vai ouvir você, ele não vai se chatear com, ele entende você. Se tem uma pessoa que entende você, é Deus. Como é que o senhor sabe disso, pastor? Hebreus, capítulo 4, versículo 14, 15 e 16. Ele diz para você o seguinte, olha: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ele compadece. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar o quê? Misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo que, irmão, oportuno. Então vai para a presença dele, desabafa. Pai, a minha vontade é de matar. A minha vontade é... O senhor sabe que é a minha vontade. Mas, meu Deus, eu coloco tudo nas tuas mãos. Olha, meu pai, deixa eu fazer uma coisa aqui. Aí você dá aquele grito, você berra, você chora, você esperneia, sabe? Aquela criança pequena, mimada, que bate as perninhas, que arranca os cabelos. Você faz o que você quiser, né? Não arranca não os cabelos não, porque tem uns coitados aí que perdeu os cabelos, doido para nascer de novo, mas não nasce mais, né? Mas é a hora que Deus dá o milagre, né? E nasce, né? Mas arranca não os cabelos não, né? Mas faz aí o teu show diante do Senhor. Amém, irmãos? Vamos voltar lá, por favor. Versículo 7 agora, por favor. Marcos 5, 7. Preste atenção. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro por Deus que não me atormentes. Irmão, 3 coisas que eu e você temos que ser. Em primeiro lugar, que tenho eu contigo. Eu e você não podemos ter nada com os demônios, tá, meus irmãos? Nada de mentira, nada de pecado. Na hora que você mente, na hora que você peca, você tem coisa com o diabo. Então, se afasta disso. Nada de ser conivente com o erro de ninguém. Não passa a mão no erro de ninguém. Está errado, está errado. Ame sempre o pecador, mas odeie sempre o seu pecado. Ame sempre o pecador, mas não conviva com o pecado dele. Ele vive com o pecado dele só. Agora, não deixe de amá-lo, não deixe de ajudá-lo. Não para estar cometendo pecado, mas naquilo que o Espírito de Deus te dirigir. Segundo, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Que eu e você sejamos sempre filhos de Deus. Você já aceitou Jesus?
Você já creu e já se batizou? Já cumpriu o mandamento? Você já pediu a Deus para nascer da água e do Espírito? Para ter os dons espirituais na sua vida? O dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernimento de espírito, o dom de curar, o dom de milagres, o dom da profecia, o dom da fé, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Isso aí você tem que buscar. É Deus que te dá, não é homem nenhum. É você que tem que abrir o seu coração. Tá? Conjuro por Deus que não me atormentes. A minha obrigação, a sua obrigação, a nossa obrigação é de atormentar o diabo. O diabo perto de nós não pode ter paz. Como assim, pastor? Se eu ando na palavra, a palavra é luz. Disse Jesus, eu sou a luz de quê? Do mundo. Quem me segue não andará em quê? Em trevas. Se você está na palavra, andando na palavra, você é luz. Quem é luz, irmão? Aonde você chegar, as trevas vão se sentir o quê? Incomodadas. E vão bater. Quem tem que se mudar, irmão, não é você. Quem tem que se mudar é as trevas. É as trevas que tem que sair. Eu, em um lugar, não vou falar onde, não interessa, tá? Eu cheguei, né? Aí um dia eu tive uma oportunidade, eu entrei num determinado quarto, aí fiz ali uma oração. E Jesus, olha, esse quarto aqui é lugar de oração. Então, meu pai, que é de treva aqui, ou se converte ou se muda, né? No instante, o pessoal já arrumou um negócio, já alugou uma casa, já mudou um bocado de coisa. Não, já vai embora, já vai. Mas ainda estou na fé que se converta. Enxergue a besteira, o erro que está fazendo. Porque se tem uma pessoa que ama aquela pessoa, sou eu. O resto que diz que ama nada, porque aceita, é tudo conivente com o pecado. Tudo conivente com o erro. Passando a mão na cabecinha do erro. Não, o verdadeiro amor é quando você não é conivente com as coisas do que, irmão? Errada. Deus é amor e Deus não aceita nada de errado. Deus quer todo mundo na santidade. E é isso que você tem que entender. O verdadeiro amor é esse. As pessoas que estão nas trevas não vão te entender enquanto elas estiverem nas trevas. Mas no dia que ela se converter, ela vai ver, poxa, se teve alguém que me amou, foi tal pessoa. Porque foi o tempo todo um instrumento na mão de Deus. Porque antes de eu amar essa pessoa, sabe quem ama essa pessoa? Quem é? Deus. E Deus quer nos usar para instrumento para libertar essas pessoas. Amém, meus irmãos? Então, voltando aqui. Então, versículo 8, por favor. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito. Nós temos que determinar, exigir a saída de todo mal. Versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muitos que os não enviasse para fora daquela província. 11. E andava ali pastando num monte uma grande manada de porcos. 12. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase o quê? 2.000, e afogou-se no mar. Irmãos, preste atenção. Jesus mandou o mal embora. Só que o mal não era um mal, era quase 2.000 maus. Então, não importa se você está lutando contra um demônio ou você está lutando contra uma legião de demônios ou várias legiões de demônios. No meu ministério, irmãos, o que eu até agora soube, a maior luta que eu tive com uma pessoa, essa pessoa tinha 1.000 legiões de demônios. Não foi fácil, mas ela foi liberta. Maior o que está em mim, maior o que está em você. Então não importa. O que importa é a tua perseverança. O que importa é você saber. Aí não dá tempo da gente explicar tudo para vocês, né? Mas deixa eu voltar para o versículo 10, por favor. Versículo 10, por favor.
e rogava-lhe que muitos que os não enviasse para fora daquela o que, irmão, província. Veja só, às vezes você está numa família que tem um histórico de loucura, que tem um histórico de infarto, que tem um histórico de derrame, que tem um histórico de divórcio, que tem um histórico de roubo, de prostituição. Irmão, esse demônio, ele tomou conta da tua família. Ele não quer sair. Mas Deus levantou você para que essa maldição seja o quê, irmão? Quebrada. Para que esse histórico seja mudado. Ah, pastor, na minha família várias pessoas morreram de câncer. Ô, meu irmão, para com isso. Deus levantou você para que esse câncer seja o quê, irmão? Paralisado. Meu vovô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer. Eu tive câncer, gente. Graças a Deus o meu foi embora, acabou-se. Está quebrado essa maldição de câncer na minha família. Deus levantou você, qual é a tua maldição? O que é que está havendo? O que é que está acontecendo? O que é que está passando de geração em geração? Essa questão, por favor, não vou entrar no mérito agora, tá? Mas essa questão de maldição hereditária, esse negócio de doença hereditária, isso não existe. Pastor, mas a ciência comprova, irmão. Ezequiel 18, Deus é bem claro. Os pais não levarão as culpas dos filhos, nem os filhos a culpa de quê, irmão? Dos pais. A alma que pecar, essa é que morrerá. Agora, pela falta de conhecimento, pela falta de entendimento, Deus visitando até a terceira e a quarta, o que, irmão? Geração. As pessoas não se convertem. É pecado em cima de pecado. É uma família toda pecaminosa, né? Então, vai passando a característica daquele demônio de uma pessoa, de um pai para o filho, do filho para o neto, e por aí vai. Às vezes tem família, irmão, que a pessoa já começa a ensinar coisa errada desde pequenininho, né? Tem família que ensinar a pessoa a beber logo cedo, ensinar a pessoa a fumar logo cedo. Meu filho é homem. Toma aqui, meu filho, esse dinheiro. Vai lá por baixo, meretriz, procura lá uma pessoa e seja homem. Deus diz que a gente deve se guardar para o casamento. A prostituição já entrava, né? Aí depois não sabe, porque o neto nasceu homossexual, porque a neta quer ser homem, né? Não estou entendendo, uma menina tão linda agora está querendo ser homem. Mas por que isso? Porque a maldição vem de geração em geração. Não é maldição hereditária, não, meu irmão, não existe isso não. Abre o coração. Coloca diante de Deus, seja quebrado. Um dia um médico olhou para mim e disse, não, você está diabético. Eu digo, fui diante de Deus, Deus me perdoa. Eu sei que o meu culpado sou eu. O senhor sabe que desde sábado eu tomo refrigerante de manhã, de tarde e de noite. O senhor sabe que agora com meus meninos, eu estou o tempo todo tomando refrigerante, sorvete e bombom. Eu estou detonando o meu organismo, meu corpo é templo do Espírito Santo. Me perdoe. Cortei o açúcar, comecei a fazer exercício, a minha glicemia foi para 80, 90. Você não está diabético, não. Então é abrir o coração, irmão, fazer a sua parte. É você se colocar, é você se esforçar. Você não pode ser igual a um peixe. Peixe morre pela boca. Então, irmão, se guarde. Nem tudo que é gostoso é bom e nem tudo que é bom é gostoso, né? O nosso missionário ensina sempre isso, né? Nós não podemos comer por prazer. A comida, ela é uma necessidade para o nosso corpo, para nós termos energia, tais minerais, as proteínas. Nós temos que comer o suficiente para nos mantermos vivos. Mas quando a gente começa a comer por prazer, aí a gente sempre quer comer o quê, irmão? Mais, né? Está nos dando o quê, irmão? Prazer. É gostoso, é prazeroso. Aí você come mais do que deveria o quê, irmão? Comer. Aí quando você vê, né? A forma aí não está muito boa.
Então você tem que se controlar, buscar em Deus, irmão. É uma luta diária que nós temos que travar. Então, nós não podemos aceitar, nós temos que mandar sair da nossa província, do nosso território, da nossa família, da onde a gente mora, né? Tem lugar que é lugar só de gente de prostituição, tem lugar que é só bebedeira, tem lugar que é só roubo. Irmão, Deus te colocou naquele lugar, pastor, pelo amor de Deus. Eu saí de sei da onde, pensava que estava rindo, vim para um lugar agora, que aqui é o inferno. Não, meu irmão, ali é os céus. Deus colocou você ali confiando que você faça a obra do Senhor. Então, se você quer ter um 2021 de bonança, você tem que fazer a obra do Senhor. Você tem que fazer a sua o quê, irmão? Parte. Amém, irmãos? Porque é com a bonança, qual é o título da mensagem mesmo? Bonança e transformação de vida. É com a sua bonança que você vai transformar a vida. Você vai enfrentar a sua batalha, vence, e aí você começa a transformar a vida. Porque você se torna uma pessoa o quê, irmão? Vitoriosa. Você chega no outro lado de peito erguido, de cabeça levantada, sabendo que Deus é contigo, sabendo que você é Senhor de todas as coisas. E você começa a determinar, demônio, você vai sair daqui. Demônio, você não vai permanecer. Está repreendido esse mal. E você vai ver as coisas acontecendo, a bonança vindo. Então, continuando, por favor, paramos lá no versículo 13. Isso, 13. E Jesus logo lhe permitiu, saindo aqueles espíritos imundos, entrar nos porcos, e a manada se precipitou para um despenhadeiro no mar. Irmão, nós temos que matar o mal, é no mar. Mar tem água. A fonte da água da vida é Jesus. Jesus é a palavra. É na palavra que você tem que matar o mal. Versículo 14. E os que apacentavam os porcos fugiram, anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muito a ver o que era aquilo que tinha o que, irmão, acontecido. Versículo 15. E foram ter com Jesus e viram o que? O endemoniado, o que tiveram o que? A legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Então, aquele homem, vamos lá, versículo 3, 4, 5, aquele homem que atormentava, versículo 3, o qual tinha assombrado os sepulcros, nem ainda com cadeias o podia alguém prender, 4, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia o quê? Amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes, pelos sepulcros e ferindo com pedra. Aquele homem que atormentava aquele lugar, versículo 15, deixou de que, irmão? Atormentar. Aquele lugar ficou um lugar de paz. Aquele lugar ficou um lugar de tranquilidade. Porque uma vida foi o que, irmão? Transformada. Uma vida foi mudada. Mas por aqueles que receberam a bonança, por aqueles que venceram a tempestade, por aqueles que chegaram na outra margem, por aqueles que estão na presença daquele que foi lhe dado todo o poder nos céus e aqui na terra. Irmão, nós vamos orar. E eu creio que 2021 é um ano de bonança na sua vida. É um ano de transformação de vida através do poder de Deus em você. Através da unção de Deus que Deus lhe deu, porque Deus lhe dá a vitória para que você possa levar a vitória para outras vidas. Por favor, fiquem de pé. Pai, em tua presença eu coloco a vida deste homem e desta mulher. Meu Deus, o Senhor nos acrescenta mais aquilo que o Senhor nos deu no dia 31. E eu creio, meu Pai, que na vida deste homem e desta mulher chegou a bonança. E junto com a bonança, chegou a transformação de vida. Então, meu Deus, manifesta a tua glória. Vem com a unção poderosa.
do alto da cabeça até as plantas dos pés. Vem quebrando todos os grilhões do inferno. Vem quebrando todas as amarras. Vem quebrando todas as algemas. Tudo aquilo que o diabo colocou na vida deste homem, tudo aquilo que o diabo colocou na vida dessa mulher, toda a obra do inferno que o diabo, que Satanás colocou sobre essas vidas, que caiam por terra agora. É repreendido todo espírito de morte, é desligado toda a ação de Satanás, é paralisado toda a obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de inveja, todo trabalho feito, todo trabalho mandado. Diabo, você veio por um caminho, mas o fogo de Deus agora desce e você foge por 7 caminhos. Acabou o teu reinado, acabou o teu cativeiro. Pega toda a tua obra, pega todo o teu mal, pega toda a tua opressão, toda a tua depressão, toda a tua angústia, toda a tua tristeza e caia completamente por terra e seja completamente amarrado, acorrentado, desligado. Meu Deus, desça fogo dos céus, paralisando a obra do inferno. Meu Deus, desça fogo dos céus, desligando a ação de Satanás, quebrando todo o poder das trevas. Pai, passa com o teu poder, com o teu fogo, com a tua unção. A tua palavra diz que o Senhor enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Meu Deus, não importa a doença, a dor, a infecção, a inflamação, não importa o mal que esteja no corpo desse homem, dessa mulher, mas em nome de Jesus Cristo, que esse mal caia por terra agora. Passa com o teu fogo, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Eu repreendo toda doença, toda infecção, toda inflamação, toda obra do inferno, toda ação do diabo, todo mal que houver na vida desse homem, dessa mulher, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam e não volte nunca mais. Pai, que a tua bênção, que a tua paz, que o teu amor esteja sobre cada vida. E que esse 2021 seja repleto de bênção, de paz e de amor, em nome de Jesus. Que todos digam amém e graças a Deus. Vou fazer uma pergunta, pastor. Depois da palavra, da oração, eu estou em paz. Quem está sentindo com paz no coração? Glória a Deus. Pastor, depois da palavra, da oração, eu estou me sentindo mais leve. Quem está sentindo leve, em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Queridos, por favor, pode sentar. Amigos de casa, que Deus abençoe vocês, que o 2021 seja repleto de paz, de amor e de felicidade. Nós vamos deixar o CNPJ da nossa igreja, nós vamos deixar para você as contas do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Santander e Itaú. E vamos deixar também da lotérica. Ajude-nos para que nós possamos prosseguir a ganhar almas para o reino de Deus, para que possamos trazer para você a palavra de Deus. São 191 nações que nós estamos evangelizando. São mais de 26 línguas e precisamos da ajuda de todos. Seja fiel no seu dízimo, seja fiel na sua oferta. Nós vamos deixar também para você o nosso WhatsApp e aí você pode mandar para nós. Nós agradecemos a ti. Quarta-feira, sexta e domingo, sempre por volta das 8 horas, estaremos sempre transmitindo para você uma palavra de fé e de esperança. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço do seu amigo de fé, pastor José Hilton Batista. Fica na paz. 803-000-100. O banco, primeiro banco é o Bradesco. Agência 3378, dígito 2. Conta corrente 51-238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472. E a conta corrente 56098, dígito 7. Também é a agência 0221 e a conta corrente 772627, dígito 5. E a agência 0401 e o 7656, dígito 6, 76526, dígito 3, é a conta corrente. A agência 3795 e a conta corrente 013002392, dígito 4. E aí você tem a lotérica convênio 3091 2060.